Quais são as vantagens, hein? E desvantagens na subida do dólar para nós, brasileiros? Será que o governo vai tomar alguma providência? Eu não sei, eu não entendo disso, mas quem entende está aqui do meu lado, o professor Clodomiro José Banuatti. Tudo bem? Tudo bem, Luan, tudo jóia. Além de crítico político, ele é também professor de ética. O governo está tendo ética? Ou não? Daqui do Brasil ou de algum outro país está falando? Aqui. Nós temos uma ausência desse produto aqui entre nós. A ética está faltando bastante, não só no governo, mas também na sociedade. Né? Vamos falar dessa alta do dólar aí. Até a gente estava conversando antes, né? Eu entendo um pouco de política e eu quero também entender mais a respeito, né? Nós somos cidadãos brasileiros e eu acho que quanto mais a gente entende, mais a gente consegue cobrar, né? De forma correta. A CPMF parece que vai voltar agora por conta da alta do dólar e o governo está endividado e precisa pagar essa dívida e, na realidade, como que vai pagar? Através de impostos. Correto isso? É toda uma circunstância que envolve o seguinte: nós não temos na política e na economia regras objetivas como o professor apresentou aqui na questão da gramática. Né? Por quê? Porque tanto a economia quanto a política, ela funciona com base na confiabilidade, na confiança. E o que nós tivemos da eleição passada para agora, um ano depois praticamente, foi a perda de confiabilidade por parte do governo, né? A população perdeu a confiança no governo e essa confiabilidade também é respaldada por parte do Congresso Nacional e, consequentemente, nós temos também uma crise econômica, que é uma falta de confiança dos investidores no próprio país. Então, a questão da alta do dólar está muito relacionada com o quê? A moeda internacional que gere o mercado internacional é o dólar. Então, as pessoas investem no Brasil, as pessoas compram ações, títulos do Brasil, você tem uma entrada muito grande de dólar aqui dentro. Uma quantidade maior de dólar no Brasil, você tem o quê? Você tem uma queda do dólar aqui dentro, porque a oferta é muito grande. Agora, com todo esse desajuste político que nós temos, tem uma saída muito grande de dólares do país. Uhum. E isso cria o quê? Cria uma alta do dólar aqui dentro. E o que isso impacta na vida de todos nós, como você disse, cidadãos comuns? Impacta que grande parte dos produtos e serviços que nós consumimos aqui dentro é taxado em dólar. Praticamente 22% dos produtos que nós consumimos no país é em dólar. Um exemplo bem simples, o pãozinho que nós compramos de manhã na padaria, o trigo é importado, é em dólar. Então, se o dólar sobe, consequentemente, nós vamos ter o quê? Um aumento no pãozinho. A gente vai ter um aumento, então, em todos os produtos que têm uma taxação em dólar. Todos os produtos que são provenientes de fora, os importados, e também os produtos que têm o quê? Insumo. São fabricados no Brasil, mas o insumo é trazido de fora. O pãozinho nós fabricamos aqui na nossa padaria, mas a farinha vem de fora. E, portanto, pagamos em dólar. Então, esses produtos, eles serão o quê? Eles serão uma elevação de preço e, consequentemente, a sensação nossa é que o nosso dinheiro, nosso poder de compra está diminuindo. Por quê? Porque se antes eu conseguia comprar 3 pãezinhos, agora eu vou comprar só 2. Porque está mais caro, tudo está mais caro. A gente tem sentido isso quando a gente vai fazer nossas compras. O que o governo tem que fazer, então, no caso? Tem como baixar o dólar? O Brasil tem esse poder? Não. Quem tem esse poder é o Estado brasileiro, é o governo brasileiro. Né? E para que ele possa fazer isso, ele tem que fazer um ajuste na sua contabilidade interna. Por quê? Porque o que está criando essa saída rápida de dólares aqui do país? Isso está saindo por quê? Porque o governo ele tem demonstrado nos últimos meses que ele não tem condições de arcar com as despesas do próprio Estado. Veja. A presidente Dilma mandou para o Congresso Nacional o orçamento de 2016 para ser aprovado pelo Congresso. E lá dizendo o seguinte, olha, vai ter um déficit nesse orçamento de 30 bilhões, ou seja, para que eu possa pagar todas as despesas do governo ano que vem, me faltará 30 bilhões. Então, as pessoas que estão olhando isso no mercado internacional falam, poxa vida, o Brasil não é um lugar tranquilo para você fazer investimento, porque o governo pode não pagar. Então, você tem o quê? Você tem essa falta de confiança no governo e, portanto, essa saída rápida de dólares daqui de dentro. Então, o que nós precisamos hoje é um ajuste econômico por parte do governo, mas esse ajuste depende de quem? Do Congresso Nacional, que deverá aprovar esses ajustes. Né? E o que nós temos no cenário? Uma crise política. O governo não se entende com o Congresso e isso vai o quê? Vai dificultando a possibilidade de um ajuste econômico o mais rápido possível. Portanto, você tem um prolongamento da crise econômica decorrente do quê? De uma crise política. Gente, vocês entenderam?
crise econômica é o que nós estamos vivendo. Exatamente. A crise política já existe também há muito tempo, já deveria ter tido uma reforma política já no passado. É isso que o professor está querendo dizer. E hoje a gente vê uma refletindo na outra. Exatamente. Nós temos duas crises e elas estão refletindo uma na outra. Agora, para você estancar a crise econômica, é fundamental que nós tenhamos o quê? Um acerto com a política, mas a política também está em crise, né? Nós não temos nenhuma segurança no médio prazo, no curto prazo, de uma resolução da crise política. Então, isso estende o quê? Consequentemente, a resolução da crise econômica também. A dívida do Brasil é em dólar. Parte da dívida brasileira em dólar. É. E o governo agora quer reimplantar a CPMF para colocar essa taxa de juro para nós, para ajudar a pagar a dívida. É, porque o Estado brasileiro, o governo, ele tem que atender várias demandas. Por exemplo, políticas públicas, saúde, educação, isso exige dinheiro. Mas como o governo não tem dinheiro em caixa, ele vai o quê? Ele vai tentar lançar mão de impostos, ou seja, vai aumentar impostos. Isso é certo, professor? Isso é o que está sendo hoje discutido dentro do Congresso Nacional, porque o governo está sinalizando que é necessária a volta da CPMF, que caiu há mais ou menos 8, 9 anos. Né? Isso daria um fôlego para o governo, porque ele arrecadaria em torno de 40 bilhões por ano. Né? Agora, o Congresso está reticente de aprovar. Por quê? Porque isso seria onerar ainda mais o bolso de todos nós cidadãos. O que nós devemos fazer? Nesse momento que nós temos uma política econômica restritiva, né, o que significa isso? Diminuição de crédito e aumento da taxa de juro, é fundamental que nós tenhamos cautela na hora de gastar, sobretudo quando o gasto esteja implicado com o quê? Com produtos ou serviços importados ou que envolvam insumos que vêm de fora, que é taxado em dólar. Então, tenhamos um pouco de cautela com cartão de crédito, com compras a longo prazo, com financiamento nesse momento. Entenderam, gente? Cautela, cautela. E quem já está endividado faz o quê? Começa a rezar, né? Começa a rezar. Daí é um assunto para o nosso economista, tá? A gente estava falando assim do cenário político, né, professor? Exatamente. É motivo para pânico? Não é motivo para pânico, mas fica mais uma vez demonstrado que é fundamental que nós, enquanto cidadãos, população, tenhamos uma atenção muito grande em relação à política, porque a política é instrumento que pode o quê? Alavancar melhorias para o país ou trazer condições piores. Então, a política move a nossa vida. Mesmo que nós não tenhamos essa ciência, ela está movendo a nossa vida. E nesse momento, nesse exato momento, a política é determinante para equacionar essa crise econômica que nós temos no nosso horizonte. Ordem, economia, tá? Em quanto tempo você acha que esse cenário todo político vai estabilizar, se é que vai, enfim. Tem solução ou não tem? Que medo, né, gente? Tem solução? Temos solução para tudo, né? Existe uma perspectiva de que, inclusive uma pressão de setores da sociedade, exigindo que essa crise política seja estancada o mais rápido possível. Agora, do ponto de vista econômico, os economistas estão apontando aí no mínimo 3 a 4 anos para que nós possamos reequilibrar as contas no país e que o país volte a crescer novamente. Perfeito. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se tiver alguma mudança, se a CPMF realmente for implantada, aí a gente volta a discutir a respeito desse assunto. Mas se tiver notícia boa, você me convida também. Não só para dar notícia ruim. Combinado. Obrigado, professor.